Professor Carlos Ari Sundfeld, se você fosse convidado para assumir um determinado posto no governo, criado para que se desse um jeito nessa máquina pública, para tornar menos irracional, quais seriam as principais providências? Tem plenos poderes, o que você faria? Em primeiro lugar, é preciso reorganizar a administração direta, os ministérios. Os ministérios são um caos. E muitos. Muitos ministérios e com uma estrutura caótica, porque eles foram sendo criados ou para permitir a nomeação de novos ministros, né, ou para corrigir os efeitos causados pela nomeação de um ministro num setor em que ele não é capaz de operar. Então se cria um novo ministro, um novo ministério e um novo ministro para retirar uma competência de um ministério anterior que continua existindo. Então, essa formação completamente maluca, né, gerou uma máquina que não funciona. Esse é o primeiro grande problema. E é muito difícil articular a estrutura da administração direta federal, e isso faz com que toda a administração indireta, as autarquias, as agências e as empresas estatais acabem se chocando. E a Casa Civil acabou tendo uma função, nesses últimos anos, de tentar coordenar isso tudo. Agora, não é uma coordenação simples, porque o choque político é brutal o tempo todo, né? Então... E acabou virando a coordenação de um bando, né? Sede da coordenação de um bando. Porque não há estrutura dentro da Casa Civil e é impossível que exista uma estrutura bem organizada, com controles internos adequados, para se meter em todos os assuntos da administração federal da maneira como se fez nesses últimos anos. É absolutamente impossível. Então, o que acaba acontecendo é intervenção pontual, um pouco caótica, às vezes bem intencionada, às vezes dirigida para corrigir uma política que está errada, às vezes mal intencionada, enfim, há todo tipo de... Quer dizer, agora você reduziria drasticamente reduzir e reestruturar para que isso possa ser a base da reestruturação de toda a máquina, inclusive da administração indireta. Quer dizer, é preciso ter ministérios coordenadores, que de fato coordenem o governo como um todo, não é? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que essa é uma questão importante, que o governo até agora não conseguiu, é ter um controle da administração pública pelos resultados. Isso é preciso cobrar resultados dos programas federais, das entidades e das empresas federais. Da mesma maneira que se cobra resultado de empresas privadas concessionárias. Nenhuma empresa privada se torna concessionária para fazer não importa o que no setor em que ela atua. Não é assim. Tem um contrato. E esse contrato estabelece metas, essas metas são cobradas. As empresas estatais, os ministérios, as autarquias não têm a mesma estrutura. O governo tenta fazer programas centralizando, planejando os investimentos, sobretudo os investimentos, mas ele não consegue controlar a máquina toda. Por exemplo, as despesas de custeio, aquilo que é comumente considerado custeio, esse não tem um programa de controle mais sofisticado. Então existem... enfim, estruturas que não funcionam, não tem meta, não tem nada. Essa erosão das agências reguladoras contribui para isso, né? As agências... Eu queria complementar agências reguladoras. A ministra, a presidente Dilma, por essa função de coordenação que ela teve na Casa Civil, justamente que você mencionou, pela sua formação técnica, e eu, por depoimentos que eu ouvi de colegas de ministério, pessoas que a conhecem e tal, parece que ela está bem informada sobre isso, ela é muito interessada nessas coisas. Se interessa, mas não coordena. Pois é, mas você acha que do ponto de vista político, ela terá condições de regenerar as agências reguladoras que foram loteadas e politizadas e esvaziadas pelo governo do presidente Lula? Você acha que ela tem condições, que isso pode acontecer? Eu creio que isso não está no projeto dela. Na minha visão, a presidente Dilma entende as agências reguladoras como um órgão subalterno de fiscalização, que deve cumprir ordens que venham do núcleo da administração pública. E, para isso, é preciso que haja um comando forte e uma obediência das agências a esse comando. Portanto, pode-se nomear políticos, e até é bom que se nomeie políticos, desde que haja um acordo para que se cumpram as obrigações estabelecidas no momento da nomeação. Ou seja, a ideia original das agências reguladoras como órgãos técnicos, autônomos e tal, né? Essa ideia não sobrevive. Não, o governo Lula e a ministra Dilma teve importância nisso, realmente interferiu muito nas agências, muito nas agências. Então, assuntos
em que as agências tinham inquestionável competência, decidiram, e houve algum tipo de pressão que o governo considerou que deveria atender, o governo não teve nenhum tipo de hesitação em dar ordens às agências, interferir, usar a Advocacia Geral da União para emitir pareceres dizendo que a agência estava errada, seja o que for. Quer dizer, eles nunca entenderam que a agência tinha um papel institucional de autonomia, nunca acreditaram na autonomia. A ministra Dilma, como ministra, ela sempre procurou interferir nas agências, entendendo que e vai interferir mais ainda agora. Então, olha, agora ela é presidente da República, claro. Ela, portanto, tem outras funções, né? E aí... E mais poderes. Mais poderes. Agora, a Casa Civil estará na mão de alguém que, evidentemente, pode ser alguém que cumpre as suas ordens em todos os detalhes, ou pode ser alguém que comece a adquirir vida própria. Então, aí está uma possibilidade de haver alguma variação, mas pela visão dela, as agências reguladoras devem cumprir fielmente ordens concretas que venham do núcleo do poder da presidência da República. São, portanto, subalternas. Carlos Ari, nós vamos continuar conversando em outras ocasiões, que esse assunto não termina. Conversamos com Carlos Ari Sundfeld, professor de Direito Administrativo da Fundação Getúlio Vargas. Continue acompanhando a cobertura do segundo turno das eleições de 2010 aqui no site de Veja.